Gente, a civilização jurídica tem cerca de 5.000 anos, originando-se com as primeiras codificações de leis na Mesopotâmia, Egito, por volta de 3.000 a.C. Então, são sistemas formais, né, que sistematizam regras sociais e penais, estabelecendo a base da justiça escrita. Então, eu fui buscar esse texto aqui, né, são 5.000 anos que a civilização criou normas jurídicas de convivência, né, estabelecendo leis, regras de comportamento. Então, baseado nisso, nós vamos entrar nessa questão do STM. Com base nas informações mais recentes de fevereiro de 2026, o Superior Tribunal Militar, STM, está inclinando-se a adiar o julgamento sobre a perda de patente e a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros militares condenados por trama golpista, possivelmente aguardando o resultado das eleições presidenciais de 2026. Então, vamos analisar essa decisão e essa questão temporal, sabe? Quando eu estabeleci o primeiro debate aqui, abri o vídeo falando sobre 5.000 anos, né, que nós estamos criando a nossa comunidade jurídica. Para quê? Para estabelecer regras, né, de convivência social. E aí você vê uma decisão dessa, né, de um Tribunal Superior Militar, adiar um julgamento na expectativa de que temos que aguardar o resultado das eleições. E aí vai julgar se perde a patente ou não dos militares, né, e do presidente Bolsonaro. Agora, essa decisão, que é polêmica, né, é baseada em quê? Em que artigo? Né? Em que lei? Talvez na lei do medo? Talvez na lei, né, do oportunismo? Talvez na lei, né, do imponderável? O fato é que é o seguinte, quando eu disse que nós estamos estabelecendo regras, e uma das regras estabelecidas, né, são eleições. E a sociedade, ao longo de 5.000 anos, entendeu que para se conviver em sociedade tem que, como diz assim, terceirizar essa organização, né? E aí se elege um governo para que faça esse esforço, né, de organizar a sociedade. E aí você tem eleições periódicas. E por que as eleições são periódicas? Para eleger, né, esses gestores que vão gerenciar, né, a sociedade, o convívio social. Por que são periódicas? Por que não são definitivas? Precisamos de um governo. Precisamos de alguém para conduzir o que é de domínio comum. Porque tem aquilo que é de domínio particular, né, e aquilo que é de interesse comum, interesse de todos. Então, o que é interesse de todos tem que ser gerado e administrado por todos? Não. Para isso se cria um governo e se elege, né, representantes que vão conduzir esses interesses de todos. E por que quando se estabelece, né, e a cultura é sábia dos 5.000 anos, né, de civilização, por que se estabeleceu que de tempo em tempo você tem que mudar, né, essas peças que estão gerenciando essa engrenagem, né, do interesse de todos? Porque com o tempo elas vão se desgastando, né? Toda engrenagem que vai usando diariamente, né, ela tem um desgaste. A peça precisa ser repositada, né? Precisa ter reposição, senão você vai encravar a máquina, ela vai ficar capenga, ela vai ficar, né? É igual você pegar um carro aí de 50 anos e sem ter feito manutenção. Esse carro vai te dar problema sempre, né? Então, toda engrenagem, todo sistema
tem que ter reposição e tem que ter, né, uma frequente manutenção. Então é por isso que existem eleições periódicas. Agora, preste atenção, o Brasil, né, de 95 para cá, 1995 para cá, nós começamos a ter eleições diretas para o presidente. E nessas eleições diretas, nós conseguimos eleger, né, um candidato que foi reeleito 2 vezes, que é o Fernando Henrique. Então, nós não fizemos uma reposição em 4 anos, fizemos uma reposição de peça em 8 anos. E aí entrou o Lula. Então, o Lula foi uma reposição de peça dentro dessa engrenagem que é, né, um sistema que administra os interesses comuns. Só que aconteceu o seguinte, nós não fizemos reposição de peça com 4 anos do primeiro governo Lula, né? E nem de 8 anos. Por quê? Porque ele foi reeleito. Também não fizemos reposição de peça, porque entrou a Dilma, porque continuou o mesmo governo, né? Só mudou, né, a posição. Ó, eu fico em cima, você fica embaixo. Ou seja, as peças não foram repostas, elas foram trocadas de lugar, né? Lula, Lula, Dilma, Lula, né? Lula, Dilma, Lula, Dilma, Dilma, Lula, Dilma, Lula. Então nós tivemos durante quase 16 anos, porque são 4 anos para cada mandato, e a Dilma, né, começou a pipocar no 3º mandato do PT, quer dizer, no 4º mandato do PT. Por quê? Porque a peça vai tendo desgaste e ela precisa ser reposição. Senão, essa engrenagem que sustenta o interesse comum começa a dar problema. Então, nós estivemos durante, né, 4 mandatos usando uma peça de reposição que era a mesma peça que estava sendo usada, apenas trocava de lugar, né? E aí você sabe que por que existem eleições periódicas? Para você renovar as peças de reposição de uma engrenagem de um sistema que conduz os interesses comuns de uma sociedade. O que acontece é isso. Não houve reposição. E quando não há reposição, você vai, né, criando crostas dentro da engrenagem. E como exemplificar essas crostas, João Paulo? Bem, você tem as Supremas Cortes, né, as cortes superiores, os tribunais, né, você tem, né, as promotorias e tudo. Então, quando você repõe uma peça do judiciário, e essa peça do judiciário fica lá por quase, né, ad eterno, até a pessoa aposentar, é uma peça que vai entrar em desgaste, né? Então, no primeiro governo do PT, ele trocou algumas peças do Poder Judiciário. Essas peças, elas têm uma permanência maior de duração, elas ficam mais tempo rodando na engrenagem. Aí, peças que estavam velhas, que foram sendo repostas, né, na Suprema Corte, foram colocadas por governos anteriores, o mesmo sistema, né, o mesmo presidente, o mesmo partido, foram fazendo reposições e foram colocando só peças com uma marca só, né, dentro dessas cortes superiores, até que elas tivessem uma maioria de peças, né, de uma mesma marca. E aí, se essa marca começa a ter desgaste, essas peças não são umas peças polidas, né? Você começa a comprometer toda a engrenagem do sistema. E aí você tem essas distorções, né, que acontecem no plano jurídico, onde as cortes superiores começam a tomar decisões que fogem, né, daquilo que seria o interesse social, o interesse do bem comum, o interesse, né, aquilo que é de interesse comum. E aí vamos voltar no caso, né,
da escolha, essa premissa de adiar o julgamento para depois das eleições. Então, fontes ligadas à Corte do Supremo Tribunal Militar, né? O Superior Tribunal Supremo Superior, né? Não sei. Superior, né? Superior Tribunal Militar. Fontes ligadas à Corte relataram que o STM deve aguardar as eleições para definir o destino de Bolsonaro. Um movimento interpretado como precaução política. A expectativa é que o julgamento sobre a indignidade para o oficialato, perda de patente de Bolsonaro e militares de alta patente ocorra apenas no meio de 2026. O Ministério Público Militar apresentou representação pedindo a expulsão de Bolsonaro e outros 4 militares condenados pelo STF, com o objetivo de caçar patentes e benefícios. A presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, que é uma peça reposta com a mesma marca das outras patentes, quer dizer, da mesma marca, né? Que estamos tendo aí ao longo desses 4 mandatos, que agora integra 5 mandatos da mesma marca, né? Ou seja, nós não fizemos uma reposição de peças novas na engrenagem. Nós pegamos o Lula, que era uma peça que já estava desgastada, né, com 2 mandatos, né, como titular e 2 mandatos como secundário, quer dizer, apenas mudando a peça de reposição de lugar, né? Estamos aproveitando essa peça gastada, desgastada, né, e corroída para operar a máquina pública. E aí, você imagina o tanto que isso está dando prejuízo para essa engrenagem, né, que é o sistema que governa, né, o interesse comum do povo brasileiro. Então, a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, afirmou recentemente, em fevereiro de 2026, que não pretende procrastinar e que pautará o julgamento assim que os votos estiverem prontos. No entanto, a ala do tribunal discute o adiamento para após o pleito. O julgamento avalia se os réus mantêm os requisitos morais para o oficialato após condenações na esfera civil do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu quero falar para vocês uma coisa, né? Por que Bolsonaro está inelegível? Né? E aí nós vamos aqui, ó. E aí nós vamos para o Tribunal Superior Eleitoral, né? E a Suprema Corte envolvida nesse processo todo, né? Com essas peças que não são repostas, né? Que está aí desgastada, que está aí corrompendo, né, a engrenagem do nosso interesse comum, do sistema que gera o interesse comum. Né? Jair Bolsonaro ficou inelegível por 8 anos, até 2030, devido a 2 condenações principais no Tribunal Superior Eleitoral em 2023. Reunião com embaixadores. Essa condenação foi em junho de 2023. O TSE entendeu que ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao convocar diplomatas estrangeiros ao Palácio da Alvorada em julho de 2022. Na ocasião, ele criticou o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, dizendo que a estrutura apresenta falhas e que é de conhecimento da Corte Superior e de outras autoridades do Poder Judiciário. E isso foi transmitido pela TV Brasil e foi classificado como fins eleitorais pelo Tribunal Superior Eleitoral. A outra condenação, que aconteceu em outubro de 2023, é sobre a questão lá que aconteceu durante o bicentenário da independência. O tribunal proferiu uma segunda condenação por abuso de poder político e econômico durante as comemorações do 7 de setembro de 2022. A Justiça concluiu que ele utilizou o evento oficial e recursos públicos
para realizar atos de campanha eleitoral. As penas de 8 anos não são somadas, viu, gente? Elas ocorrem simultaneamente a partir das eleições de 2022, mantendo o prazo final de 2030. Mas presta bem atenção, durante as comemorações do 7 de setembro de 2022, a Justiça entendeu que ele utilizou o evento oficial, quer dizer, o evento oficial aconteceu, né, no desfile do 7 de setembro, que foi uma organização onde participaram várias instituições, né, do Estado, desfilando, né, forças militares, algumas entidades civis, né? Esse é o evento oficial. Um evento paralelo ao evento oficial, porém no mesmo dia, né, aproveitando a data comemorativa, que foi o bicentenário da independência, aconteceu um comício, né, promovido pelo pastor Silas Malafaia, né, da sua igreja, num ato que aconteceu fora do local e com uma outra estrutura, bancada por outro, né, sem dinheiro público, bancada pelos apoiadores de Silas Malafaia, e contou, a convite deles, né, com a presença do presidente, e lá fez um discurso já de ordem política, né? Assim como faz o Lula em tantos eventos políticos, todos os eventos de governo, ele faz pronunciamento político. O Lula não faz discurso estadista. O Lula só faz discurso político. E ele aproveita todos os eventos oficiais de governo para fazer discurso político. Então ele usa constantemente os eventos públicos de governo para fazer discurso político. Porque o Lula é um animal político. Só faz política. Mas, enfim, o Bolsonaro ficou inelegível por esses dois atos. Agora, vamos na questão temporal, né? E por que o STM está querendo deixar para julgar isso depois das eleições? Vamos lembrar que a Justiça Eleitoral brasileira precisa ser célere para garantir a segurança jurídica e a estabilidade política do país. Como os mandatos eletivos têm prazos curtos e fixos, decisões demoradas poderiam permitir que políticos sem legitimidade assumissem ou permanecessem em cargos, prejudicando a soberania popular. Os principais fundamentos legais para essa agilidade são: artigo da Constituição Federal, né, inciso 78, estabelece a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. E aí tem o Código Eleitoral, Lei número 4.737/1965, que define prazos processuais extremamente curtos, muitas vezes de 24 a 48 horas, durante o período eleitoral, para evitar que o calendário das eleições seja comprometido. E tem a Lei das Eleições, Lei número 9.504, de 1977, também reforça o princípio da celeridade ao fixar prazos peremptórios para o julgamento de registros de candidatura e representações. Essa rapidez é o que permite, por exemplo, que recursos sobre candidaturas sejam julgadas antes do dia da votação ou da diplomação dos eleitos. Bem, nós estamos falando aqui, né, que o TSE julgou o Bolsonaro por esses atos políticos, né, em junho de 2023. E o outro, aquele do bicentenário da independência, em outubro de 2023. Bem, se o tribunal entende que esses dois atos tornariam Bolsonaro inelegível, de acordo com as leis eleitorais, né,
ele teria que ter sido impedido de concorrer em 2022, baseado nas decisões que o Tribunal Superior Eleitoral obteve no julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro, que aconteceu só depois das eleições, depois que o outro governo tomou posse. Então, o que acontece? O tribunal procrastinou, os juízes procrastinaram no processo eleitoral de 2022, porque Bolsonaro teria que ser julgado, se a lei condena isso como inelegibilidade, ele deveria estar sido inelegível em 2022 e não em 2026 ou 2023. O julgamento, para ser validado, já que o objeto do julgamento foi anterior ao pleito, deveria ter sido julgado antes do registro da candidatura de Bolsonaro. Ao não fazê-lo, a Justiça Eleitoral procrastinou. Os juízes procrastinaram. Agora eu peço que vocês reflitam sobre isso. Por que os juízes do Tribunal Superior Eleitoral procrastinou? Então, não sei se estou falando a palavra certa, né? Ele é meio assim um trava-língua. Procrastinou em 2022 e não julgou inelegibilidade de Bolsonaro antes? Porque os critérios que estavam sendo colocados como objeto de julgamento são frágeis. E ao tentar fazer isso antes do período eleitoral, estariam fazendo contra um presidente da República, não contra um ex-presidente da República. Alguém que estava no executivo, estava no poder, era o chefe das Forças Armadas, né? O chefe supremo das Forças Armadas. Então, houve ali, né, esse sentimento de cautela dos juízes da corte. Falou assim, não vamos estabelecer esse julgamento agora, porque ele é precário, ele é vulnerável e ele é oportunismo. E se nós o fizermos agora, nós não temos forças políticas para que isso seja efetivado e podemos nos comprometer perante a sociedade, perante o julgo popular e criar uma instabilidade dentro do sistema. Porque, lógico, o executivo, o presidente, estava com a máquina pública na mão, administrando o país, né? Ia se candidatar a uma reeleição. E esses juízes que queriam tirá-lo do processo eleitoral não o fizeram antes, por medo, por saber que estariam fazendo algo ilegal, por ter uma decisão questionável. Então, a interpretação de golpe de Estado, a interpretação de um golpe dentro de um golpe, pode ser interpretada da seguinte forma. Vamos aguardar o resultado das eleições. Se nós conseguirmos tirar esse agente público que está presidindo o Estado, né, tirar ele do Estado, através das eleições, aí sim nós poderemos, uma vez que ele não tem mais o poder, né, colocá-lo inelegível por esses aspectos frágeis que estamos aqui
porque nós vamos estar com força e ele vai estar sem o poder. E nós vamos colocar o candidato que a gente quer que ganhe para nos dar respaldo nessa decisão frágil de o torná-lo inelegível. Entendeu? Então, a procrastinação desses juízes que não fizeram isso antes, porque não tinham lastro, talvez, que desse sustentação jurídica para isso, e colocariam eles frágeis porque eles não tinham o poder que eles queriam colocar no executivo. E aí nós vamos para aquela frase célebre do ministro Gilmar Mendes, o decano da corte. Se o Lula voltou ao poder, deve-se isso ao Supremo Tribunal Federal. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, se não fosse esses juízes, essas peças que movem essa engrenagem do Poder Judiciário, se não fossem essas peças, o Poder Executivo estaria na mão do ex-mandatário, do qual eles não tiveram coragem de colocá-lo inelegível naquele momento. Então, se foi uma decisão da Suprema Corte tirar um ex-presidente e colocar outro de interesse deles, nós podemos entender que o processo eleitoral pode ter sido uma farsa. E agora nós temos o Tribunal de Justiça Militar, que tem peças, né, que foram colocadas com a mesma marca desses 4 anos de mandatos, né, do governo do PT. 5 anos, né? 5 mandatos, né? Nesses 5 mandatos de governo do PT que foram repondo essas peças desses tribunais que comprovam exatamente isso, né? O desgaste dessas peças que não foram repostas, não teve reposição, que é por isso que as eleições têm que acontecer de tempo em tempo, para poder repor as peças. E é justamente por essas peças desgastadas que estão na engrenagem do judiciário que estão comprometendo a engrenagem do Poder Executivo. Porque nós estamos usando reposição de peças que já foram usadas e estavam desgastadas. Isso está comprometendo o nosso processo social, a nossa máquina pública. Por quê? Porque a engrenagem está sem reposição de peças importantes para a sua manutenção. Por isso a necessidade de eleições periódicas. Por quê? Porque você tem que ter alternância de poder. E essa oxigenação de alternância de poder é que vai dar essa graxa, essa lubrificação nessa engrenagem da máquina pública. E agora, com esse escândalo do Master, a gente mostra que realmente, né, a corrosão aconteceu e foi corroendo essas peças que não foram repostas, né, peças que estão desgastadas, estão sendo reaproveitadas dentro do sistema, né, estatal, corroendo toda a engrenagem do processo, e que agora nós temos a chance de mudar as peças com as eleições de 2026, repor essas peças, porque a sociedade entendeu que não é possível continuar, né, gerindo uma máquina pública com peças que já estão desgastadas e que já eram precisos ser repostas, e nós estamos reutilizando peças desgastadas para gerir essa máquina pública. E daí a preocupação, né, a cautela
essas peças que estão na engrenagem do Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, que quer ter precaução. Por quê? Porque são decisões frágeis, são decisões corrompidas que tiraram a elegibilidade de Bolsonaro. E esse tribunal e parte dele já percebeu isso. Então, a expectativa de nós termos uma reposição de peças em 2026 pode gerar o quê? Uma lubrificação nas peças que estão no STM. Falar, olha, as decisões do TSE estão precárias. Não atendem, né, ao interesse comum, ao interesse coletivo, ao interesse da maioria. E a maioria, quando escolhe a máquina pública, é porque estabelece um senso comum de que isso seria a melhor decisão. E aí, quando nós temos 5 mandatos de uma mesma máquina, de uma mesma peça, a gente entende que existe uma peça da engrenagem, né, uma parte dessa engrenagem que não está funcionando muito bem. E agora, recentemente, a gente teve uma notícia que está havendo problema no IBGE, né? Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia. Por quê? Porque estão manipulando os dados para dizer que as coisas estão boas para esse governo. E muitas peças que estão lá, que ainda são aproveitadas, são peças boas, ou peças renovadas, ou peças que funcionam. Fala assim, olha, não, vocês estão travando informações aqui que é importante para o conhecimento, né, das estatísticas que podem gerir as políticas públicas para o país. Vocês estão manipulando dados que podem comprometer uma leitura real da sociedade, né, um diagnóstico real dessa máquina administrativa, dessa engrenagem que gera, né, o interesse comum da sociedade. Isso é um problema, né? É um problema fruto do desgaste, da falta de reposição de peças, né, que aconteceram durante esses 4 períodos eleitorais, 5, 6 períodos eleitorais. E quando você tem problemas no IBGE, problemas de estatísticas, né, geográficos, diagnósticos, também é um sintoma, né, de que temos problemas em vários setores da máquina pública, incluindo aí, né, as controladorias, as promotorias, né, as ouvidorias. Por quê? Porque são peças que estão usadas da mesma máquina, da mesma marca, né, que estão agindo num viés político. E para não dizer mais do que deveria ser dito, esse sistema que está hoje administrando o processo eleitoral no Brasil também é um sistema com máquinas, com peças que já deveriam ter sido substituídas e renovadas constantemente. Porque aí é o ponto nevrálgico, onde acontece a troca de óleo da máquina. É onde você dá a lubrificação. E quando o sistema que controla o processo eleitoral está frágil, é aí que você tem dificuldade de repor as peças das outras esferas de poder. Talvez seja por isso que nós estamos mantendo as mesmas peças nessa engrenagem durante 5 mandatos, que está atrofiando a nossa máquina pública. Tá certo? Bem, esse é o comentário de hoje. 34 horas, 34 minutos falando uma abobrinha para vocês. Mas eu espero que a gente faça uma reflexão profunda sobre o que eu falei aqui. Juízes estão tomando decisões políticas. Essas cortes superiores são cortes políticas. Elas giram em torno de interesses políticos. Você vê aí, né, que são decisões frágeis,
que não respeita muito, né, o escopo da lei, agem com interesses políticos. Por quê? Porque são indicações políticas. São peças que são colocadas no Poder Judiciário por indicações políticas, então eles operam com um DNA, né, né, uma programação política. E aí você tem essa coisa de não fazer o julgamento de Bolsonaro antes, né, em 2022, para torná-lo inelegível em 2022. Então, procrastinou antes para fazer depois das eleições, porque a lei especifica, se é para tornar alguém inelegível, tem que ser antes do pleito. Se ele cometeu um delito que o torne inelegível, esse delito tem que ser julgado antes de um pleito. Se ele concorreu a um pleito depois que esse delito foi identificado, o erro não está no candidato que concorreu, o erro está na justiça, que deixou que ele concorresse. Agora, usar isso a posteriori, né, é oportunismo, é política. Ou usar isso antes, de forma indevida, é queimar o filme, né, é travar a máquina, é se comprometer. Então é importante que nós tenhamos uma visão clara sobre isso. Essas cortes superiores não fazem justiça, elas fazem política. Por quê? Porque o DNA delas é político, né? Elas foram colocadas lá, essas peças foram colocadas lá para gerir política, decisões políticas. E aí eu falo para vocês, a necessidade de você ter, né, uma troca de peças periódicas, reposição de peças. Por isso que existe a eleição, para você mudar essas peças. Para quê? Para que essas peças possam renovar essas cortes e dar oxigenação para essas cortes, para que elas possam operar de forma honesta e de acordo com o interesse público. Tá certo? Fica aí a minha dica. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Esse é o vídeo 884 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Apoie esse mineirinho. A gente aqui não sabe muito não, mas o que a gente aprende, a gente quer dividir com vocês. E a opinião de vocês nos comentários é que faz com que a gente melhore o nosso entendimento do que estamos falando aqui. Então, eu conto com vocês nos comentários, né? Se puder curtir, se inscrever no canal, né, e compartilhar esse vídeo, nós vamos ficar muito agradecidos. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus.